Bom dia a todos, bom dia pessoal da gravação, bom dia meus presentes. Estamos aqui hoje, reunidos mais uma vez, depois de muito tempo, porque eu acabei não tendo como dar o GED online da última vez. Então vamos aqui, gente, o que a gente tem para ver hoje? Primeiro, eu quero começar dizendo que o momento aqui é mais para tirar a dúvida de vocês, certo? Do que a gente ficar só expondo o conteúdo propriamente dito, tá bom? Porque essa questão de conteúdo, de exposição, de aprofundamento, ela é mais feita em sala de aula, não que a gente não faça, a gente vai com os pormenores, a gente vai na análise mais técnica, porém em sala de aula é o lugar ideal para vocês se aprofundarem. Aqui é só tirar dúvida, perguntar mesmo, assim, não se acanhe. Tanto é que agora, eu falei em um dos jets passados, estou aqui com o celular do meu lado para não deixar passar nenhuma dúvida batida, porque eu abro os slides de um lado, o celular do outro. Então vamos para o que interessa, certo? Porque a gente tem bastante coisa, mas eu quero bastante a participação de vocês, que vocês me perguntem, tirem suas dúvidas, porque a gente já está chegando na reta final. Eu avisei ontem em sala que daqui no decorrer da semana eu vou tentar disponibilizar 2 questionários, é o meu sonho de princesa, 2 questionários, mas se não der, eu vou estar disponibilizando no mínimo um que esteja ali bem apto para deixar vocês preparados para a prova, tá bom? Então vamos continuando aqui. E além disso, próximo sábado é GE de revisão. A gente vai pegar esse apanhado todo aí do roteiro 3 do professor, tá certo? Então vamos logo, sem mais delongas. Hoje a gente vai ver o quê? Vamos ver 2 tópicos aqui da gente, muito importantes, que é parâmetros de controle e bloco de constitucionalidade, beleza? E as modalidades de controle, que esse aqui demanda mais tempo. Eu inverti a ordem que o professor faz, para ficar um pouco mais célere também para a gente, tá bom? Porque parâmetros de controle do bloco de constitucionalidade vocês já estão tranquilos, vocês já sabem aí bem direitinho como é que é, e modalidade de controle a gente vai desmiuçando daquela melhor forma. E efeitos da decisão, por mais que a gente não conseguir ver hoje, a gente vai ver no GE de revisão, que é bem tranquilo, já é o finalzinho do roteiro, para começar o quarto, tá certo? Começando, parâmetros de controle. Parâmetros de controle, muitos aqui já sabem como é que funciona, é aquele vetor, é o que você vai utilizar como instrumento jurídico de controle no ordenamento jurídico, se vai ser uma Constituição Federal, se vai ser uma Constituição Estadual. Nós utilizamos, obviamente, somente essas duas, na esfera federal e na esfera estadual. Na esfera federal, nós temos o parâmetro, como parâmetro de controle de constitucionalidade, a Constituição Federal utilizada pelo STF para fazer o controle de constitucionalidade. Porque, até mesmo porque não faria sentido ele utilizar de outro tipo de documento jurídico se não fosse a Constituição Federal, o STF no caso. No âmbito estadual, é utilizado pelos TJs a Constituição Estadual. Então, o Tribunal de Justiça da Bahia vai usar a Constituição Estadual da Bahia. Nada de usar outro tipo de instrumento, é sempre o seu, tá certo? Bem tranquilo, bem simples. Então, um detalhe, vocês vão lendo aí alguns destaques e eu vou aqui resumindo para vocês, trazendo de uma forma mais dinâmica. Na órbita estadual, nós utilizamos as constituições estaduais, como já foi dito. Então, quando você vai utilizar essa decisão estadual, ela também vai afetar os municípios, certo? Porque isso aí vocês vão ver um pouco mais em Direito Constitucional 2. Mas os municípios são incluídos nessa decisão, que os tribunais exercem, que pode ser por via difusa ou concentrada, lembre-se disso. Difusa ou concentrada, isso mesmo, difusa ou concentrada. E vai afetar os municípios ali presentes, vai vincular todos os municípios daquele estado, tá certo? Então, se atentem a esses detalhes. É basicamente isso. Parâmetro de controle é qual é o instrumento que eu vou usar para fazer a minha decisão. Órbita federal, STF, usando a Constituição sempre. Órbita estadual, os tribunais de justiça dos estados, utilizando a Constituição estadual respectiva daquele estado. E, claro, a decisão vai acabar afetando os municípios que estão dentro do limite de atuação daquele estado, tá certo? Tudo tranquilo? Beleza. Espero que não tenha nenhuma dúvida aqui. Se tiver, vocês vão me perguntando. Então, vamos passando agora para só vocês verem essa ilustração, tá certo? Então, é como se fosse uma piramidezinha, gente. É a pirâmide do ordenamento, Você tem ali a pirâmide maior, com a Constituição, no topo com o STF, que vai afetar a órbita federal, toda a federação. Enquanto que na pirâmide menor são os tribunais de justiça estaduais, usa a Constituição estadual ali dentro daquele limite de atuação dos estados, tá bom? Principalmente por conta do princípio do pacto federativo, que é muito importante. Beleza? Alguma dúvida aqui? Algum detalhe que vocês viram aí por fora, vocês queiram perguntar? Vamos responder daí, para eu poder ir passando. Beleza. Então vamos lá. Agora falar sobre outro tópico muito bacana, muito interessante, que já deve estar bem fresco na mente de vocês, que é o bloco
de constitucionalidade. O que é isso? O bloco de constitucionalidade, ele é ali o conjunto de normas, ele é o conjunto do texto constitucional que vai orientar, certo? Que vai integrar as decisões do controle de constitucionalidade. Como assim isso? Tá muito juridiquês, vamos simplificar isso. É, basicamente, você pegar os textos que realmente têm teor de Constituição, que têm o teor de constitucionalidade ali. E alguns deles podem nem estar dentro do texto constitucional. E como isso ocorre? Bom, no próximo slide a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. Mas antes, vamos dar só negocinho histórico aqui para vocês. Esse conceito de bloco de constitucionalidade, ele começa ali na França, né, em meados de 1971, 1974, fica ali naquela divergência de quando foi exatamente, com, né, o jurista Louis Favoureux, eu não tenho muito francês, mas acho que o eu é e, né? Louis Favoureux. Mas enfim, esse constitucionalista francês, ele empregou pela primeira vez essa terminologia após analisar a Constituição francesa, né, dado também o constitucionalismo francês, e ele percebeu que alguns textos dentro da Constituição possuíam força normativa, possuíam uma força vinculante, né, dotados ali de cogência, que eles construíam um bloco que tinha que ser respeitado, que tinha que ser utilizado e analisado na hora de você fazer o controle de constitucionalidade. Então, na experiência francesa, a gente tem muito um viés mais normativo mesmo, um viés de força. Porque, por exemplo, no constitucionalismo, no bloco de constitucionalidade francês, eles têm preâmbulo, o texto da Constituição, certo? O texto constitucional e alguns tratados internacionais de direitos humanos. E nesse sentido, eles observam que o preâmbulo da Constituição deles vai ter força normativa, porque ele pode ser emendado, ele pode ser modificado, ele tem uma certa força normativa. O que aqui no Brasil a gente vai ver que não funciona assim. Então o texto, né, o texto francês do preâmbulo, o que é o preâmbulo? Só lembrando, o preâmbulo é aquele texto que vem logo no começo. É o ato de declarar, né? O preâmbulo, vocês vão ver isso também em Constitucional 2, mas aqui mesmo a gente já pode discutir sobre isso. Que o preâmbulo, ele é aquele primeiro texto que ele dá a ideia, ele traz os anseios, ele espelha, né? Ele espelha todos aqueles anseios que a população, que o povo tinha, né? Que os constituintes, já vão pensando aí nessa palavra, que os constituintes tinham na hora de fazer a Constituição. Então, esse preâmbulo, ele vai trazer isso, ele vai trazer, né, esse espelho. Isso tem a ver até mesmo com aquela classificação de constituição dogmática. Lembrem-se disso, você tentando sempre fazer, né, ligando os pontos. Porque a dogmática, quem é que lembra aqui o que é a constituição dogmática? Enquanto eu respondo essa pergunta aqui. Legenda pergunta: Constituição de força vinculante? Perfeito, é uma ótima pergunta. Não seria exatamente a mesma coisa, mas essa força normativa ela é vinculante. Por quê? Porque a força normativa, ela impõe a norma, e a norma ela vincula. Por quê? Porque ela vincula condutas e impõe sanções, né? Como a gente viu em IED. Então, sim, é a mesma coisa, mas a terminologia mais correta é só você botar a normativa. Mas ela vincula, ela é uma força vinculante que vai realmente pegar ali a população e dizer, você tem que cumprir isso. Então, essa força normativa, de fato, vincula as pessoas a cumprirem. Tanto é que a gente vê isso em Conrad Hess, a gente vê isso também na doutrina jurídica ali do começo do curso. Mas é isso mesmo. Bom, então é isso. O texto francês ele tem bastante disso, né? Ele é como se o preâmbulo francês ele tivesse uma força normativa, tá? Mas aí lembrando, né, a classificação dogmática ela faz muito disso. É aquele conjunto de crenças filosóficas, políticas, históricas de uma determinada época, de um determinado momento que são transferidos para a Constituição. E o preâmbulo ele vai ajudar muita gente a entender isso. Vai ajudar a gente a entender, né, quando é que surge. Então, passando, vamos falar aqui mais sobre o Brasil, certo? Então começa aí com o Louis Favoureux e ele traz e a gente começa a trazer para o nosso ordenamento jurídico brasileiro. E de que forma? Bom, você já deve ter visto como professor. Eu trouxe aqui de uma forma mais resumida, certo? Porque o bloco de constitucionalidade brasileiro ele não tem tanto mistério, certo? O professor ele faz todo um aprofundamento, ele mostra até para vocês como é que funciona como é que os tratados, né, internacionais de direitos humanos eles entram no ordenamento, ele mostra o processo. Então lá é mais aprofundado. Aqui a gente só tem que pegar o técnico e o principal e qualquer dúvida que vocês ainda estejam. Então como é que ocorre? No Brasil a gente adota a concepção formal, né? Formal do que? Procedimento. Qual é o procedimento? Qual é a forma que a gente tem de bloco de constitucionalidade? Não é só natureza material, é uma natureza
de fato, formal. Que primeiro é o texto base da Constituição. Luiz, o que tem nesse texto base da Constituição? Nós temos preâmbulo, o corpo da Constituição, que vai do 1º ao 250, e o ADCT. Então, nossa Constituição tem bastantes artigos. Ela começa ali no 1º, vai até o 250, e tem mais o ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O que é isso? Já vão sabendo que todas as normas que regulam como essa Constituição entra, o que ela faz, o que ela não faz, quando ela começa a vigorar, enfim. É realmente a transição do momento que você publica até um dado momento ali da história. Mas, enfim, esse é o texto base, tá? No Brasil, o preâmbulo não tem nenhuma força normativa. Ele é uma mera exposição, uma mera declaração de vontade do Constituinte, tá certo? Quando eu falo que é uma mera declaração de vontade do Constituinte, é nada mais nada menos que dizer: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, enfim. Aí você vai passando, entendeu? Que tem lá no preâmbulo, não sei se aqui vocês já leram, dão uma lida, é basicamente uma declaração de vontade. Ele não tem, de fato, uma força vinculante. Não tem. Nosso ordenamento não adotou isso, tá? Não tem essa força normativa vinculante, dá para também usar essa expressão, dentro do nosso preâmbulo. Nosso preâmbulo é meramente uma declaração da vontade constituinte, o que a gente queria, o que a gente não queria, tá? Então, não vamos prender tanto, porque agora, cláusula de abertura. Vamos lá. Artigo 5º, parágrafo 2º, cláusula de abertura. Gente, o bloco de constitucionalidade, ele é o seguinte: ele vai, como eu já disse, reunir todos os textos com caráter, conteúdo constitucional que a gente tem que levar em conta na hora de fazer o controle de constitucionalidade, tá? Então, por exemplo, tratados de direitos humanos, tratados internacionais de direitos humanos e outros direitos fundamentais daí decorrentes, eles são adotados pela gente a partir do parágrafo 2º do artigo 5º, que nós chamamos carinhosamente de cláusula de abertura. É você pensar que na Constituição, na nossa querida CF 88, tá? Essa daqui, que é comentada, mas enfim. Nossa querida, no momento aqui no 5º, vai ter uma cláusula que abre a Constituição e deixa entrar alguns tratados. Deixa entrar alguns tratados, ou melhor, ratifica alguns tratados, que é a palavra certa, ratifica alguns tratados para dentro do ordenamento. E isso acontece porque o parágrafo 2º, ele tem esse teor de trazer esses direitos fundamentais que não estão, né, todos. Como o professor fala, tem um catálogo lá no 5º, do inciso 1 ao 78, se não me engano, e o parágrafo 2º, ele vai deixar, né, ele vai dizer, mas pode ter mais a partir de tratados internacionais. E isso vai integrar o bloco de constitucionalidade, porque esses direitos fundamentais, eles vão entrar equiparados à Constituição. Esses TIDHs, né, Tratados Internacionais de Direitos Humanos, eles entram equivalentes à emenda constitucional, desculpa, à Constituição. Eles entram equivalentes à emenda constitucional, certo? Então é como se tivesse feito a emenda. Não é de fato uma. Eles são equiparados à emenda à Constituição, tá certo? E também tem a questão da tese da supralegalidade, tá bom? Então vamos lá, só recapitulando. O parágrafo 2º, ele é a cláusula de abertura. É quando a Constituição se abre para receber direitos fundamentais e tratados, né, de direitos internacionais humanitários que possam vir pela essa cláusula de abertura, que a Constituição permite. Quando eles entram, o parágrafo 3º vai regular dizendo, quando eles entram, eles são equiparados à emenda à Constituição, tá certo? Então temos alguns exemplos, como Decreto-Lei 694.909, 952218, 10.93.22, tá bom? Então eles entram, tá bom? É como se assim, o parágrafo 2º ele deixa entrar, e o parágrafo 3º ele diz o que ele é assim que ele entra, tá certo? Então o parágrafo 3º ele vai dizer que são equiparados à emenda à Constituição. E a tese da supralegalidade, eles também atendem a questão da tese da supralegalidade. E o que é isso? Rapaziada, a tese da supralegalidade, ela é o seguinte: tem um detalhe interessante que é quando esses tratados entram, muita gente ficava confuso. O que ele é? Quando esse tratado entra, ele é realmente uma emenda à Constituição, mas ele fica abaixo, ele fica acima? Como é que funciona? A tese da supralegalidade, ela vem para fazer uma diferenciação. Fica ali num contexto, né? O professor até utiliza o exemplo do depositário fiel, que é um dos melhores, tá? Porque você vai tendo uma divergência jurídica, uma divergência jurisprudencial ao longo do tempo, até que chega um momento que o STF, na última súmula que foi feita, a súmula vinculante número 5, que ele traz o seguinte: não, vamos primeiro rapidinho recapitular o depositário infiel. Começa com no Brasil sendo permitido a prisão por depositário infiel. Depois vai passando, CPC 73, o de 39, vai passando um tempo e aí você não pode mais prisão
por dívida, né? Prisão depositária infiel, prisão por dívida. E depois, no Código Civil, fica ali uma norma, né? Fica ali um artigo meio intrigante, que é o 652, que ele acaba, né, permitindo. Mas assim, o que acontece é que chega no STF essa brincadeira para ele poder decidir, fazer a súmula vinculante e decidir de uma vez e gerar jurisprudência. E quando o STF vai decidir, ele decide na primeira parte. Ele fala que é lícita a prisão civil de depositário infiel. Ele só fala isso. É ilícita a prisão civil de depositário infiel. Beleza, tá certo. Porém, existem várias modalidades, né? Enfim, não vou me aprofundar nelas, mas existem várias modalidades de depositário infiel. E elas acabaram não sendo inseridas nisso. Então ficou outra divergência. Aí entre esses tratados de direitos humanos que tentam trabalhar essa questão de não promover a prisão civil por dívida. E aí, nesse sentido, para respeitar a supralegalidade, né, o STF faz o seguinte: não, vamos aqui refazer essa súmula número 25, vamos refazer essa súmula bem direitinha. Então eles falam, é ilícita a prisão civil por dívida, de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade. Aí eles pegam e fazem o quê? Eles retiram essa prisão e a norma de tratado de direito internacional, ela começa a subir. Como assim? É como se ao invés dela entrar e ficar logo abaixo da Constituição ou igual à Constituição, ela fica num patamar meio a meio. Ela fica no linha tênue. Então ela vai ficar em cima do muro, que é isso que trabalha a tese da supralegalidade. Ela está acima das leis, mas abaixo da Constituição. A supralegalidade ela tem a ver com isso. É como se você tivesse a Constituição aqui em cima e você tem as outras, lei ordinária, até chegar nos decretos, resoluções, portarias. E bem aqui é como se tivesse esses tratados. Então eles ficam nessa questão de supralegalidade. Eles estão acima das normas do ordenamento, mas estão abaixo da Constituição. Esse é o local onde elas ficam, tá certo? E, né, observem, preâmbulo não tem uma observação, preâmbulo não tem força normativa. Alguma dúvida aqui, gente? Tranquilo com o bloco de constitucionalidade? Que aí a gente vai falar agora só sobre modalidade de controle e vamos embora. Certo? Bom, vou presumir que vocês estão bem, mas sempre perguntem, sempre tirem dúvida, qualquer que seja. Gente, não existe dúvida besta, tá certo? Às vezes a gente pode ficar com o pé atrás. Não, perguntar isso pode ser bobo. Não existe dúvida besta, principalmente comigo, tá bom? Mas vamos dar andamento. Modalidades de controle. Bom, isso aqui, bem simples, bem tranquilo. A gente já viu o controle de constitucionalidade, o que ele é. A gente viu um pouco da história do controle de constitucionalidade. Bom, vamos falar um pouco sobre as modalidades de controle, né? Primeiro que ele pode ser prévio ou repressivo, né? Ele pode ser prévio preventivo ou posterior repressivo. Então ele pode acontecer antes da norma virar lei e entrar no ordenamento, ou ele pode ocorrer depois. Ela já veio para o ordenamento, mas ela veio com vício ali de inconstitucionalidade. Vamos ter que fazer esse controle aí em cima dessa norma, tá certo? Então vamos passando aqui para a gente ver em espécie cada um. Classificação. Nós temos 4 classificações doutrinárias dominantes acerca desse caráter, de como funciona a modalidade de controle. Então, nós temos quanto à natureza do órgão de controle, o momento de exercício, o órgão que exerce, a forma ou modo que é exercido esse controle de constitucionalidade. São 4 classificações. Pode parecer muita coisa, pode parecer o fim do mundo, mas vocês vão ver que todo mundo ali tem uma lógica, tem ali uma conexãozinha por trás que a gente vai trabalhando aqui com vocês, tá certo? Então, vamos partir para a classificação dessas modalidades. A gente sabe que a gente pode exercer o controle, né, de constitucionalidade, que é pela via difusa ou pela via concentrada. Mas agora vamos ver, de fato, né, aprofundadamente a espécie de cada um. Para começar, vamos olhar para a natureza do órgão. Então vamos classificar esse controle de constitucionalidade quanto à natureza do órgão. Esse órgão, ele é político, ele é jurídico, ele é os dois? É isso que a gente vai trabalhar aqui. Então, quanto à natureza do órgão, esse controle de constitucionalidade ele pode ser político, certo? Pode ser exercido por alguns dos poderes aí da União, harmônicos independentes entre si, né? Executivo, Legislativo e o Judiciário. Nesse texto aí de cima, nesse parágrafo de cima, vocês vão ver que eles falam também que pode ser exercido pelas cortes ou tribunais internacionais. Porém, isso é no direito lá fora. No Brasil, a gente
tem esse controle político exercido pelo Legislativo, tá certo? Pelas comissões de Constituição e Justiça do Poder Legislativo, que pode fazer o veto, né? O veto do Executivo no projeto de lei. Também o Poder Executivo pode exercer esse controle, ou o Legislativo lá nas câmaras de Constituição e Justiça e também nas duas casas do Congresso, Senado e Câmara, tá bom? Então, repaginando, o Executivo e o Legislativo podem exercer o controle de constitucionalidade. A natureza desses órgãos, tá certo? É uma natureza política, natureza predominantemente política, tá bom? Por quê? Porque o Legislativo o Executivo, eles têm esse teor, eles têm esse caráter político, como nós conhecemos aí dentro da sua Constituição. Então, o presidente, ele exerce como, né? Nessa natureza do Executivo, ele exerce como? Vetando ou sancionando ali o projeto de lei. Enquanto que o Legislativo, ele rejeita, né? Ele pode também propor algum projeto de lei. E vai ficar nesse sentido, tá bom? Então aqui, ó, por exemplo, temos aí lá no Senado Federal as comissões de Constituição, Justiça e Cidadania. Olha só como elas são, ó, lá dentro. E é aqui que o pessoal trabalha. O pessoal tá lá dentro falando também sobre Constituição. Tem toda a bagulho da coisa da política, mas também estão trabalhando, né? Querendo ou não. Então é isso, tá bom? Político. Segundo, né, ainda dentro da natureza do órgão, ele pode ser jurisdicional, bem simples, bem tranquilo, nem tem que a gente se prender aqui. É realmente aquele realizado pelo Poder Judiciário, aquele realizado por um dos órgãos dentro do organograma do Poder Judiciário. Então, realmente é o juiz que vai exercer, né, o juiz, magistrado, a turma colegiada, o plenário, vai exercer o controle de constitucionalidade dentro do caso concreto, tá bom? E isso pode ser pela via difusa, pela via concentrada ou de modo incidental, tá bom? Que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o Poder Judiciário, ó, o organogramazinho, qualquer um desses órgãos, ó, isso aqui vai ter, obviamente, natureza jurisdicional. Então, se estiver sendo exercido pelo Poder Judiciário, é um controle, né, de constitucionalidade exercido juridicamente, jurisdicionalmente. Não é juridicamente, é jurisdicionalmente, tá bom? Então, tranquilo, bem bacana. Agora pode ser misto, né? A gente já viu o político, viu o jurídico, viu o jurisdicional, agora eles podem ser mistos ou híbridos. Então, parte é exercido pelo Poder Executivo ou Poder Legislativo, que são os poderes, né, com natureza política, e uma parte é exercida pelo Poder Jurisdicional, que tem a natureza, né, jurídica. Jurídica no sentido de Poder Judiciário. E como isso ocorre? É o exemplo do artigo 52, inciso 10 da CF 88. Como é que ocorre? Digamos, por exemplo, que chega ali uma demanda no STF e ele resolve aquela demanda a partir do controle ali concentrado, né? Foi pelo controle concentrado de constitucionalidade. A decisão que sair dali ainda pode ser regulada. Sugiro vocês darem uma olhada nesse artigo, é muito interessante. Essa decisão, ela pode ser avaliada, os efeitos, no caso, na verdade, dessa decisão, podem ser avaliados, podem ser analisados, rejeitados ou até mesmo modificados pelo Congresso Nacional. Podem ser modificados pelos outros poderes da União. Isso é interessante. Tem a ver, claro, com o checks and balances, né, o sistema de freios e contrapesos, mas é muito interessante a gente ver esse controle misto, que o STF está decidindo, por exemplo, a inconstitucionalidade de uma lei e o poder executivo, o poder legislativo, vai chegar depois, a partir do que permite o 52, inciso 10 da CF, e tentar regular os efeitos dessa decisão. Tem ali um, entre aspas, choque, né? Tem ali um ponto de interseção entre o controle desse pessoal. Tá certo? Então, é bem bacana, bem interessante. Esse artigo aqui é o melhor exemplo que nós temos de controle misto, que é o político e o jurisdicional. Lembrando, político, poder legislativo e executivo, e o jurisdicional, qualquer órgão do Poder Judiciário. Tá certo? Bom, entendida essa classificação, vamos continuando. Galera, quanto ao momento. Então a gente viu ali no comecinho que tem dois momentos. Prévio ou preventivo, que é antes da norma entrar, e o posterior repressivo, que é depois que ela entra. E pela nomenclatura fica bem fácil, fica bem simples a gente entender do que a gente está tratando, do que a gente está falando. Porque se eu falo que o momento que eu vou exercer esse controle é preventivo, eu estou prevenindo que essa norma entre no ordenamento com inconstitucionalidade, viciada de inconstitucionalidade. Uma norma que muitas vezes não é para estar ali ou vai ter que ser declarada inconstitucional por meio de uma daquelas ações que a gente já viu. Então, nesse sentido, a gente vem para o esquema aqui, ó. Deixa eu só ver se tem mais algum ponto para tratar aqui com vocês. Tá. Pois é. Então, o controle preventivo, ele é basicamente isso. Mas antes, ó, se atenta a isso aqui.
toda vez que uma norma é inserida no ordenamento, ela ganha essa presunção relativa de constitucionalidade. Então você pode até me perguntar, Luiz, mas quando uma norma ela entra no ordenamento sendo inconstitucional, por que mesmo assim ela ganharia essa presunção? Certo? Porque ela ganha. Mesmo que uma norma entre, olha o detalhe, mesmo que uma norma entre no ordenamento viciada de inconstitucionalidade, seja por ação, omissão, aquelas classificações, ela tem uma presunção relativa de constitucionalidade, até que se prove o contrário, tá certo? Isso é muito interessante porque a gente tem que observar o que está sendo inserido ou não no ordenamento, para poder declarar ou não essa inconstitucionalidade. Mas calma, vamos entender aqui de uma forma mais ilustrada, mais simples, como é que ocorre o controle preventivo. Presta atenção. Esse aqui é o caminho que a norma trilhou dentro da Câmara dos Deputados, passando pelo Senado, né, Congresso, e chegando aqui bem pertinho da promulgação. Só que como é que funciona? Vamos aqui pegar o projeto de lei número 8.715, projeto de lei aí desse ano, né? 2024. Começou aqui na Câmara, a Câmara apresenta o projeto de lei, tá certo, bacana. E aí, vai passando aqui pelo trâmite do Congresso, aí vai chegando, e antes dela ser promulgada, tá bom? Lembre-se, promulgação é quando eu insiro ela no ordenamento, é quando eu realmente aperto o botãozinho e ela vem para o ordenamento, tá bom? Só que bem aqui vai ter a famosa vacatio legis, que já a gente fala dela. Então, com calma, voltando. Passando aqui o trâmite, projeto de lei 8.715/24. Ele vem passando. Só que o que acontece? Por alguma inobservância do legislador, ele não percebeu que a norma que ele fez está violando a Constituição. Ele não percebeu isso. Ele está tratando, por exemplo, de um... Só um minutinho. Ele está tratando de um projeto de lei que regula sobre, digamos, o mesmo exemplo que eu utilizei num dos dias passados, para ficar mais didático e tranquilo, que é, ele pega e o projeto de lei, num dos artigos, vai dizer o seguinte: bom, no artigo 82, inciso 5, a partir das 10 horas da noite é permitido a livre manifestação do pensamento, permitido também o anonimato. Tá bom, beleza, é a norma que ele quer fazer. Só que está estranho, eu não sei vocês, está estranho. E aí ele faz essa norma, e beleza. Só que bem aqui alguém percebe, opa, peraí, essa norma está estranha. Deixa eu olhar aqui o texto da Constituição e deixa eu olhar aqui o que tu está falando. Não. Tem uma divergência, tem um negócio errado. Tem alguma coisa errada. Tem uma inconstitucionalidade nesse projeto de lei. E qual seria? Formal ou material? Alguém sabe me dizer? A partir desse exemplo que eu dei? Deixa eu aqui, fica mais fácil. Formal ou material? Lembrando, ele está fazendo uma norma, passou por todo o trâmite certinho, não tem nenhum erro, não tem nenhum vício no trâmite, porém essa norma ela não está compatível com a Constituição, ela está um pouco estranha, certo? Repetindo, né? A norma diz o seguinte: a partir das 10 horas da noite, né? Perfeito, Tiana, perfeito, Alexandre. Exatamente. Não, Cecília, infelizmente não é a formal, porque é isso. A formal, gente, é muito tipo o trâmite. É assim, cara, tu fez direitinho? É um passo a passo. É uma receita de bolo. Tu pega a receita de bolo e vai. Não tem como é que chama quando a gente vai fazer uma receita? O modo de preparo. Pronto, o modo de preparo. O modo de preparo é esse, ó. Fazer isso, fazer isso, fazer isso. Então é assim, é na hora dele estar fazendo. Entendeu? Quando é material, é porque realmente o conteúdo dela, o conteúdo da norma, não é compatível com a Constituição. Eu uso esse exemplo porque ele é bem simples, bem didático. A partir das 10 horas é livre a manifestação. Não, desculpa. A partir das 10 horas é permitido a livre manifestação do pensamento e o anonimato. Só que isso é inconstitucional, porque a própria Constituição, no artigo 5º, inciso 4, ela não permite isso. É livre a manifestação de pensamento e a liberdade de expressão, sendo vedado o anonimato. A Constituição veda o anonimato por completo. Ela não permite de forma alguma. Então, essa matéria que ele está tratando, de anonimato e tudo mais, teria que ser discutida de uma forma muito aprofundada, muito grande e muito provavelmente nunca ia ser permitida, certo? Então, e aí mexe com o anonimato. Então, quando ela entra, né, se ela fosse entrar, porque ainda não entrou, se ela fosse entrar, ela estaria entrando materialmente inconstitucional e não formal, porque as duas casas fizeram, teve o quórum para bater tudo direitinho, só que a matéria dela não dava. Todo mundo fez seu trabalho, mas a matéria da norma
infelizmente, era inconstitucional. E pronto, aproveitando esse gancho, bem aqui a galera percebeu, eita, isso está violando, perfeito, a galera está violando o inciso 4 do artigo 5º. Não. Vamos exercer aqui agora o controle de constitucionalidade, parará, e aí eles vão ajeitar isso aí, vão declarar a inconstitucionalidade de um projeto de lei que ainda nem entrou. Olha que loucura, olha que bacana. E isso pela materialidade da coisa, tá bom? E aí, ó, é antes da promulgação, é bem aqui, ó, bem antes da promulgação, tá? Certo? Enfim, mas rapidinho, olha só para essa parte aqui. A gente já entendeu a questão do controle preventivo, mas vamos entender promulgação, porque aí vocês vão ter menos essa dúvida na hora ali da prova e tudo mais sobre repressivo e preventivo. A promulgação ela ocorre depois, certo? Terminou aqui a setinha, é que tá tudo pronto. As malas já estão feitas para Constituição, para o projeto de lei entrar aqui no ordenamento, tá certo? Isso acontece através da promulgação. Promulgação, que é o ato que o poder respectivo que fez a norma vai inseri-la no ordenamento. Então, você insere a norma no ordenamento, ela ganha presunção relativa de constitucionalidade, ela ganha muitas teorias aí, muito interessantes, tá certo? E a partir disso é a famosa vacatio legis, vocês viram ali em Ed, né? Como é que funciona? A promulgação, ela entra, mas ela não está vigorando a lei, certo? Lembre-se disso, ela não está vigorando, mas ela está dentro do ordenamento. Então, nesse período aqui é que vai ocorrer o controle repressivo. A gente vai ver ele já, na verdade a gente vai ver ele agora, mas só já dando esse aviso. São 45 dias, salvo disposição em contrário, conforme a LINDB, que ela diz o seguinte, ó, a norma entrou, beleza. Espera 45 dias para a galera tomar conhecimento, porque seria loucura, né? A norma entra, já está valendo, aí você faz uma coisa e fica... Você faz alguma coisa, né? Você pratica uma conduta que é contrária àquela norma, fica meio assim, né? Você nem sabia que aquela norma existia. Por isso que existia a vacatio legis, para finalmente ela entrar no ordenamento, tá bom? Então, aproveitando, o controle repressivo vai tratar exatamente disso. Mas antes, vamos falar rapidinho sobre como cada um vai exercer, né? Porque a gente sempre vai trabalhar assim, legislativo, executivo, judiciário, como cada um desses exerce. Controle preventivo. Controle preventivo, a gente acabou de ver como é que funciona. Corre antes da norma ser promulgada. E pode ser feito, né, por um dos poderes, legislativo, executivo ou judiciário. Legislativo é praticado, por exemplo, pelas câmaras de Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Então, elas avaliam essas propostas, esses projetos de lei. São elas que vão, por exemplo, dizer, epa, está violando a Constituição. Então, no nosso exemplo, a Câmara de Constituição, Justiça e Cidadania poderia olhar e dizer, cara, pelo amor de Deus, eu não acredito que tem alguém tentando permitir o anonimato, né? Isso não faz sentido. Aí eles vão lá e, tá inconstitucional. Entendeu? Então, legislativo, por exemplo, são as CCJs. No âmbito do executivo, de fato, pelo chefe, né, do Poder Executivo, presidente da República. Lembrando que ele é chefe de governo e de Estado. Interessante. Mas não vamos se aprofundar nisso agora, por conta, infelizmente, do tempo. O chefe do Poder Executivo, ele pode sancionar ou vetar. Luiz, o que diabos é sancionar? O que é vetar? Não é tudo a mesma coisa? Não, tem diferença. A diferença principal é pelo nome. Sancionar é sanção. É o quê? Transformar aquela norma numa real sanção. Né? A norma ela não tem uma conduta ali que você não pode fazer, uma sanção respectiva, né? de acordo com a estrutura da norma jurídica que a gente vê em ED. Pronto. O sancionar é isso. Eu estou dando caráter sancionatório daquela norma. Ainda está muito juridiquês? Tá, vamos simplificar. O veto, agora, olha a nomenclatura. O veto é quando ele realmente o presidente declara inconstitucional parte ou todo desse projeto. Ele pode pegar só uma parte do projeto de lei, aquele lá, 8.715 que a gente pegou, /24, e dizer, esse do anonimato, ele dizer, não, cara, o projeto tá todo legal aqui, mas essa questão aqui do anonimato não tá legal. Eu vou vetar essa parte. Então ele veta parcialmente, né? E aí depois passa para a galera poder promulgar. E isso isso é o exercício dele, né? É o momento ali preventivo antes de ser inserida que o presidente ele exerce, tá certo? Tranquilo? Tá dando para entender? É isso, tá bom? Então o chefe do executivo, e vocês podem ver, né, esse teor melhor no 66 parágrafo 1º da CF, que diz exatamente isso, né, que o presidente da República ele pode vetar ou sancionar, né, vetar e sancionar um projeto de lei a partir ali do seu entendimento, declarando constitucional, inconstitucional, tá certo? Então é isso. Controle preventivo exercido pelo executivo é presidente da República, chefe do poder executivo, sancionar ou vetar um projeto de lei, certo?
Sempre se atenta à nomenclatura. Projeto de lei ainda não é lei. Por isso que é antes. Preventivo. Tá bom? Tem uma observação. Isso, perfeito. Exatamente isso. Ele precisa ser declarado mas tem um detalhe, ou inconstitucional ou contrário ao interesse público. Beleza? Ótima pergunta, Fábio, ótima pergunta. Ele pode ser ou inconstitucional ou contrário ao interesse público. Então, essas duas possibilidades na hora de fazer o veto jurídico do presidente. Se eu estou declarando inconstitucional, pelo nome, é incompatível com a Constituição. Se eu estou declarando contrário ao interesse público, é que, pelas leis, pelos costumes, pelo nosso ordenamento, por mais que nós sejamos civil law e não common law, ele vai ser contrário ao interesse público. Né? E esse interesse público, vocês vão ver isso mais direito administrativo, ele é muito importante, que ele vincula mesmo a administração, certo? Mas calma, como é que funciona? O contrário ao interesse público seria basicamente o seguinte: eu estou fazendo uma norma que vai afetar negativamente muita gente. Digamos, por exemplo, é um exemplo absurdo, mas é para realmente a gente pegar o fio da meada. O contrário ao interesse público. Pô, a partir do momento a gente vai cobrar uma taxa para entrar... a gente vai cobrar mensalidade em universidades públicas, no primeiro ano de curso. Isso é totalmente contrário ao interesse público, velho. Você está indo para a universidade pública, é para não pagar nada. E aí, se eu tenho uma lei que é assim, por mais que ela seja constitucional até certo ponto, tá? Digamos que ela seja, né? Eu nem sei se ela seria nesse caso, mas digamos que ela seja, de um certo modo, constitucional. Ela é constitucional, né? Digamos, ela é constitucional. Só que, quando você vai ver o interesse da população, as pessoas, né? Que, enfim, se inspiram nessa Constituição, você vai ver que elas não querem isso. Quem vai querer pagar um ano de mensalidade numa universidade pública? Não faz muito sentido. Aí é contrário ao interesse público. E nesse sentido, o presidente pode pegar e dizer, não, vou dar um veto, porque isso aqui, além de ser mal para... Porque tem muito isso, né? A política tem muito isso. Além de ser mal para a minha visão, é realmente contrário ao interesse da galera. Então eu vou realmente vetar essa parte. Deu para entender essa questão? Interesse público, inconstitucional? Se deu, vamos continuando para a observação. Bom, tu vai me dizendo aí se deu para entender, Fábio. Se não tiver dado, só falar, que eu repito com mais calma, e a gente vai trabalhando isso mais direitinho. Mas então, é exatamente isso, entendeu? É quando é exercido pelo chefe do Poder Executivo, ou para sancionar, ou para vetar. Essa observação aqui é o seguinte, pessoal. Somente em projeto de lei complementar ou em projeto de lei ordinária que isso vai acontecer. Se é um projeto de lei complementar ou se é um projeto de lei ordinária. Se for nesses dois sentidos, esses dois tipos de norma, aí tudo certo. Lei delegada, não. Medida provisória, ele mesmo que faz. Bom, é só esses dois tipos de norma, tá certo? Se atentem a esses detalhes. Vamos passando. Judiciário. Então, quando é feito pelo Poder Judiciário, esse controle preventivo de constitucionalidade, ele, na verdade, ele analisa, né? O Poder Judiciário, ele tenta analisar se aquele projeto de lei, aquela PEC, né? Uma proposta de emenda à Constituição, ou um projeto de lei que está em trâmite nas casas do Congresso, ele está respeitando o devido processo legislativo e se é compatível com a Constituição. Então, o Poder Judiciário, quando ele vai realizar o controle preventivo, ele busca mais realmente a questão jurídica. O Judiciário é sempre ligado ao jurídico. A questão jurídica mesmo, a questão jurisdicional, né? De procurar ver. Estamos seguindo o processo legislativo, tá tudo certinho? Tá. Porque se não seguir o processo legislativo, vai ser o quê? Inconstitucional. Formalmente falando, tá bom? Inconstitucional pela via formal. Porque a forma que foi feito está errada. Sempre vão fazendo essas associações. E também respeitar a Constituição, né? Tem que ver se está conforme as regras da Constituição. Então, quando é exercido pelo Poder Judiciário, é mais a questão disso. Ele vai sempre analisar se está dentro do processo legislativo. Se não tiver, pode ser declarada a inconstitucionalidade ali daquela PEC ou daquele projeto de lei se violou o processo legislativo, tá bom? Vamos lá. Deu para entender aqui? Tudo tranquilo? Que acho que agora a gente entra em controle repressivo. Também é bem bacana, bem simplificado. Vou passando. E vocês vão me dizendo, me indagando, me perguntando, que a gente vai sempre aprimorando o conhecimento. Repressivo. Mesmo esquema. A gente viu que o preventivo é antes da norma ser promulgada. Aqui, ó, é na hora que ela é promulgada. Que nem o professor fala, botou o pé no ordenamento, aí você vai ver é inconstitucional ou não é,
Se for, vamos repreender, depois dela ter sido promulgada, vamos retrair essa norma. Então, ocorre depois. Passou aqui, mesmo esquema, passou aqui pelas duas casas, mesmo exemplo aí do anonimato, porque para fim didático, óbvio. Passa aqui, aí a norma agora, ela passou despercebida. Ninguém da Câmara de Justiça e Cidadania, nem o Judiciário, ninguém viu aquela normazinha, né, que é o artigo lá 82, inciso 4 do projeto de lei 8.715/24. Ninguém viu. Entrou no ordenamento, virou norma, virou lei, foi promulgado. Não está vigorando, mas foi promulgado. Entrou, está lá na pirâmide ali do nosso ordenamento. A partir desse momento, ela é inconstitucional, materialmente falando, como a gente discutiu aqui. Materialmente falando, ela é inconstitucional. Porém, agora, o controle que eu for exercer, ele é repressivo. É agora para, vamos desfazer essa norma, tá certo? Então, ela foi promulgada, tá bom? E aí vai ter aquela famosa vacatio legis de 45 dias, até ela, de fato, né, ser inserida com vigor no ordenamento. Vigor agora eu tenho que respeitar aquela norma, agora eu tenho que atender aquela norma. A promulgação, eu dou ciência, eu, né, atribuo ali uma certa executoriedade à norma. Eu estou ali legitimando aquela norma, dizendo que ela está legítima para estar no ordenamento. Porém, só vai ter vigência, só vai ter vigor depois da vacatio legis, tá bom? Mas mesmo assim que ela é promulgada, eu já posso declarar inconstitucional. Isso é bem incrível, isso é bem interessante por conta da nossa estrutura do ordenamento. Então, nesse momento, eu vou exercer o controle ali repressivo. Então, eu vi, foi depois. Aí publicou a norma, aí no dia seguinte o legislador, caraca, essa norma está inconstitucional. E agora? E agora vamos ter que exercer o controle repressivo. E a gente pode fazer isso também, acho que de 3 formas. Primeiro, legislativo. Está previsto ali no 49, inciso 5 da CF, e é uma competência exclusiva do Congresso Nacional sustar, repreender alguns atos do Poder Executivo que exorbitem, ultrapassem certos limites de poder regulamentar que ele possui. Como é que isso funciona? Vamos lá. Digamos que o presidente ele fez uma medida provisória. Bem bonitinha. Melhor. Isso vocês vão ver melhor em direito administrativo. Mas lá no artigo 84, bem aqui, artigo 84, inciso 4, diz o seguinte: tem 2 possibilidades do presidente fazer decreto. Decreto autônomo e decreto regulamentar. Beleza, bacana, tudo certo. O decreto autônomo, ele tem suas características bem específicas que não faz sentido aprofundar aqui agora. E o decreto regulamentar, ele também. Mas o que vocês têm que entender? Que ele só tem 2 possibilidades nesses decretos, tá? Uma, se não me engano, é criar órgãos, modificar algumas coisas, e a outra também, ela tem seu teor específico. Ele só tem 2 possibilidades. 2 possibilidades de decreto, assim, na hora de fazer. Que é o decreto regulamentar. Nessa hora, ele não pode ultrapassar isso, ele não pode sair dessa esfera de atuação dele. Então, digamos que ele faz um decreto regulamentar que ultrapassa essa esfera, que ultrapassa esses limites. O Poder Legislativo, pelo que manda o 49, inciso 5 da CF, pode sustar, ele pode suspender esse decreto ali do presidente da República, tá certo? Através do trâmite do processo legislativo, por conta de certa inconstitucionalidade ou até mesmo dessa violação, né, ao procedimento constituinte. Vamos simplificar isso? Como eu disse, o 84, inciso 4 vai dar a possibilidade do decreto regulamentar exercido pelo presidente da República. Ele só tem 2 opções, são as alíneas A e B. Ele só pode fazer essas 2 coisas a partir de um decreto regulamentar. Bacana, tudo certo. Só que ele tem que se atentar que é exatamente aquilo. Ele não pode sair daquilo. Tem que ser bem taxativo, bem rigoroso com o que está mandando a Constituição. Na hipótese dele fugir um pouco disso, aí o Congresso vai olhar e vai dizer, opa, não, dá aqui essa norma. Vamos sustar, vamos suspender, vamos exercer um controle de constitucionalidade. Por quê? Porque ele está violando o que está disposto no artigo 84, inciso 4 da CF. Tá certo? Isso também serve para leis delegadas, né? Que no artigo 68 o presidente ele pode fazer delegações aí para os outros poderes. Então, nesse sentido, o presidente ele tem sustado seus atos. Pode dizer, Lisângela. Foi sem querer. Ah, tranquilo. Bom, mas é isso. Deixa até aqui, Que exagero, fera. Melhor parar. Então, ele exagerou na hora ali de fazer alguma coisa. Veja que os 2 aqui eu boto exorbitem. Exorbitem
ali o que ele pode fazer no decreto regulamentar ou na delegação legislativa. Então, dê uma olhada nesses artigos para ficar mais por dentro. Infelizmente, gente, eu digo para vocês darem uma olhada e a gente não olha aqui porque ia tomar um pouco do tempo e é muito grande aqui, mas eu estou sempre tentando trazer aqui o teor deles para vocês, tá certo? Bom, então a gente viu o repressivo agora. Estamos falando de controle repressivo, não? Tô de olho, hein? Que foi exercido pelo legislativo e agora o que é exercido pelo executivo. Presta atenção que isso aqui é bem bacana, é bem interessante. Olha só. O executivo, por exemplo, é a intervenção federal. É a intervenção. Presta atenção. Você tem, por exemplo, é um pouco polêmico, então vou pedir maturidade de vocês. É um pouco polêmico, mas todo mundo aqui é adulto. É um pouco polêmico, mas você tem, por exemplo, o movimento do Sul é meu país, tá? Não entrando no mérito, nem nada do tipo, mas é a título de exemplo, didático, enfim. Querendo ou não, direito, ele mexe com um pouco de política. E esse movimento, ele tenta retirar os países do Sul da nossa Federação Brasileira, certo? Ele tenta retirar ali e trazer ali uma autonomia total daqueles estados. Beleza, tudo certo, bacana, tranquilo. Não vou entrar nesse mérito. Agora, o que é que diz a Constituição? Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir 1. A forma federativa de Estado. Então, digamos que lá nesses estados do Sul, eles tentam trazer um projeto de lei, né, uma emenda à Constituição, uma emenda à Constituição que retire eles da federação. Isso não pode ser feito. Então, vendo isso, né, digamos que foi aprovada por uma loucura, não sei. Foi aprovada essa emenda à Constituição. O estado lá do Paraná, todo respeito à galera do Paraná, não sei nem se vão estar assistindo esse vídeo. Com todo respeito à galera do Paraná, mas digamos que eles entram com essa emenda à Constituição e dizem, pô, vamos aqui fazer a emenda à Constituição para a gente ser independente. E por alguma loucura do destino, foi aprovada. Nesse momento, ela entrou, né, no ordenamento, essa emenda. Interessante, é uma norma constitucional, tá lá, a Constituição. Aí, eu vejo que isso é inconstitucional, tá violando 60, parágrafo 4º, cláusula pétrea. E o que eu posso fazer enquanto chefe do Poder Executivo? Decretar intervenção federal espontânea, diretamente. Vocês vão ver isso bastante em Direito Constitucional 2. É o inciso 34, artigo 34, inciso 1 da CF. Eu vou decretar uma intervenção federal espontânea para reprimir esse ato, reprimir essa emenda aí feita pelo Poder Legislativo e tudo mais. Então, é muito isso. E aí eu vou poder declarar a inconstitucionalidade daquilo e, claro, preservar o vínculo do Pacto Federativo, que a gente se aprofunda mais em Direito Constitucional 2. Mas deu para entender a ideia? É muito isso. Esse é o controle, esse é o exercício do controle de constitucionalidade feito pelo Executivo na via repressiva, que eu estou reprimindo. Eu estou dizendo, não, você não vai fazer isso. Ó. Vou afastando a galera. O preventivo ocorre antes sempre de promulgar a norma. Tá? Então, aqui nesse caso, nesse exemplo hipotético, a gente já promulgou, né? Melhor, a gente já inseriu essa emenda à Constituição aí no ordenamento. Só que ela, né, era viciada de inconstitucionalidade. Vou dar até uma piadinha. Né? A galera querendo ser independente, aí olha o artigo 34. Segura. Temos o artigo 34. Mas enfim, passando. Judiciário. Aí a gente já entra, acho que, em outra classificação, depois aqui de Poder Judiciário. Poder Judiciário. Galera, é a literalidade dos artigos. Tive que trazer. É a literalidade do que manda o artigo 102 da nossa querida CF 88, tá bom? Então, a exemplo, compete ao Supremo processar e julgar ADC, ADI, tá bom? Interventiva, genérica, e declarar a inconstitucionalidade das leis. É realmente o que a gente vai ver agora, tá? Com outras classificações quanto ao modo, quanto à forma de controle, tá bom? Então, essa literalidade, sempre, vocês têm que namorar muito. Eu acho que, não sei se a pessoa vai deixar pesquisado, mas dê uma namorada com esses artigos. 101, 102, principalmente 102, 103 todinho, tá? Não precisa decorar, ter de cabeça, mas conhecer e entender o que ele está dizendo, tá bom? E vai associando aqui com a nossa matéria. Então, o judiciário, ele exerce dessa forma, tá bom? Que a gente vai ver agora. Vamos lá, finalmente. Eu trouxe aqui, de uma forma didática, eu não peguei nenhuma foto, preferi fazer aqui à mão o nosso organograma do Poder Judiciário. Então, quanto ao órgão judicial que exerce controle, estamos entrando em outra classificação, tá bom? De controle de constitucionalidade. Não estamos mais falando só de via repressiva ou de via preventiva, porque isso já deve estar ficando sólido na cabeça de vocês. Estamos falando aqui de órgão judicial. Isso vai acontecer de duas formas. Difuso ou concentrado? Difuso, simples, bacana. É essa galera aqui que vocês estão vendo na tela de vocês. Qualquer um aí, claro, os órgãos, qualquer órgão, tá? Não é os juízes não. Os juízes são os
os atuadores, mas o órgão, né? O órgão são os tribunais, ó. Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional Eleitoral, TST, STM, todo mundo. Difuso. Por quê? Qualquer um deles pode exercer esse controle de constitucionalidade. Então, foi movida uma ação para eles vão exercer esse controle, tá certo? E a eficácia padrão de qualquer decisão que seja pela via difusa, ou seja, qualquer um desses faça, é inter partes e ex tunc. Me lembrem, por favor, se não me engano, ex tunc, né? Desfaz o quê? Toda a norma. Perfeito. Desfaz toda a norma desde a sua promulgação. A norma entra, né? E aí eu tenho uma decisão que ela declara ali a inconstitucionalidade dessa norma, dessa lei. E aí, com a eficácia ex tunc, eu venho e levo ela embora. Bom, beleza. Tá certo, a gente viu isso. Detalhe importante, para nunca confundir, o difuso ele sempre vai ter essa eficácia, né? Ou a eficácia padrão inter partes ex tunc, exatamente por isso. Porque, ao invés de afetar todo mundo, aqui, como eu estou falando de matéria eleitoral, por exemplo, Tribunal Regional Eleitoral, eu vou só vincular essas partes. Eu vou só tratar da demanda dessa galera. Não faz sentido eu ter feito para todo mundo, né? Ou melhor, contra todo mundo, que é a nomenclatura mais correta. Tá bom? Que a gente vai ver aqui mais à frente. Então, tranquilo, né? Mas antes, vocês têm alguma dúvida sobre controle difuso? Porque eu vou tirar a dúvida agora. Qualquer dúvida sobre controle difuso. Galera, acho que pelo estender a matéria, a gente pode passar um bocadinho, mas já eu libero a frequência de vocês. Mas quem quiser ficar aí, eu vou continuar até a gente terminar. Alguma dúvida sobre controle difuso? Não, né? Tudo tranquilo, tudo ok. Qualquer dúvida, eu estou aqui para tirar, gente. O momento é agora. Fiquem tranquilos, leveza, tá? Aquela coisa. Porque a V2 você está chegando aí, a gente tem que estar afiado. Interpartes, vamos lá, perfeito. O interpartes, nomenclatura salva demais. Isso é latim, né? Inter, entre e partes. Partes do processo. Partes ali da ação. Todo processo tem autor e réu, né? Que são as partes. O inter vem do entre. A decisão que um desses tribunais fizer é entre essas partes. Entende? Não é para todo mundo, não é contra todo mundo. É só para aqueles dois. Então eu venho aqui, eu estou com um litígio de trabalho. Estou com um litígio, no caso, que é a demanda, né? Estou com um processo na Justiça do Trabalho. Aí veio para o Tribunal Regional do Trabalho, já é na âmbito federal. Aí eu vou decidir, por exemplo, o patrão não está pagando o empregado, né? Ou seja, o patrão é uma parte e o empregado é outra do processo. Bacana. E ali nesse Tribunal Regional do Trabalho foi decidido o seguinte: não, o empregado está certo e o patrão está errado. O que vai acontecer? Essa decisão, que é pela via difusa, tá bom? Só vai vincular essa decisão, só vai ter efeito para aqueles dois, o patrão e para o empregado, dentro ali daquele processo, porque é entre as partes desse processo, entendeu? E o ex tunc é o quê? É a norma, por exemplo, ela vai ter que ser desfeita até a sua data da publicação, tá bom? Então, existia uma norma ali do trabalho que não era uma norma super aplicável, porque infelizmente agora não tem tanto exemplo, mas digamos que uma norma que ela era inconstitucional, ela não tinha o teor desejado, ela pode ser desfeita a partir dessa decisão ex tunc, tá certo? Ou mesmo até os atos processuais, mas enfim. Deu para entender melhor essa questão do interpartes? Ponto, perfeito. Nomenclatura é sempre assim, gente. Tem que ir detalhando, esmiuçando, mas depois você entende. Ah, entendi. Então todo mundo aqui faz isso. Todo mundo. Porque isso aqui é difuso. O difuso quer dizer muito isso. É de você difundir essa esfera de atuação para todo mundo, entendeu? Todo mundo pode decidir. Difuso. Que é diferente do concentrado que a gente vai ver agora. No concentrado é diferente. Eu vou concentrar essa atuação, esse exercício de controle de constitucionalidade em um único órgão, ou melhor, em dois únicos órgãos, que é o que nós temos no nosso ordenamento jurídico brasileiro, que é o STF e o TJ, tá bom? Então, o controle concentrado, olha o nome, concentra essa esfera de atuação, de exercício de controle, tanto no STF quanto nos TJs, tá bom? E aí, eu vou ter algumas formas de exercer esse controle concentrado. Mas, a princípio, a priori, de início, só os TJs e só o STF exerce o controle concentrado. Então, quando você ouvir a palavra concentrado, é porque eu estou concentrando essa competência de controle de constitucionalidade apenas no STF e no TJ. Mas o porquê disso? Por que eu tenho essa distinção à parte? A gente vai ver agora. Mas é concentrado neles dois, tá? E
esses órgãos vão julgar as ADIs, né, genérica, as ADCs, as ADOs, as ADPFs, enfim, vão julgar aquelas ações de controle de constitucionalidade. Mas vamos ver como é que isso ocorre. Porque, né, eu fiz a pergunta e agora vamos tentar responder. Por que é feita essa distinção? Vamos ver aqui. Porque eu tenho dois tipos de controle concentrado. Então, essa concentração que é feita ou no STF ou nos TJs, ela é para gerir melhor a esfera de atuação deles dentro das diferentes órbitas de atuação que nós temos dentro do ordenamento jurídico. Vamos para o simplifiquei? Bem simples. Eu tenho, por exemplo, no STF, a atuação federal, ele é o Supremo, ele está acima de todos, então ele manda, né? Manda entre aspas, quando profere uma decisão contra todo mundo do ordenamento. Ele vincula todos os órgãos do Poder Judiciário, ele vincula tudo. Entendeu? Ele uniformiza esses entendimentos divergentes. Isso na órbita federal, porque quando é já em último caso, quando aquela matéria ela está tão discutida, está tão rebatida de um lado e de outro, que precisa chegar no Supremo para ele decidir. Nos TJs, é a mesma coisa, porém reduzido. Eu vou fazer a mesma coisa, só que para a esfera estadual. Dentro de um estado, a gente tem N municípios. Se eu não estiver muito enganado, podem me corrigir à vontade. Aqui em Fortaleza, nós temos mais de 5 mil municípios, 5.072, por aí, 5.200 e pouco. Nós temos mais de 5 mil municípios. Já imaginou se eu tivesse que ter um entendimento diferente para cada um? Cada comarca, cada lugar tivesse que ter um entendimento diferente? Então, para isso, é exercido, é concentrado essa atuação, essas decisões para os TJs, tá certo? Você tem as justiças cíveis, né? Os juizados menores aí, os juizados especiais. Só que quando chega no TJ, né? O Tribunal de Justiça do Estado, ele vai vincular todas as comarcas, ele vai vincular todos os municípios que estão ali dentro. Por isso que o nome é concentrado, que eu estou concentrando essa atuação judicial, esse exercício de controle de constitucionalidade do Poder Judiciário em um único órgão, entendeu? Na esfera federal, o STF, na esfera estadual, o STJ. Desculpa, o TJ. É porque é muito JJ aí, acabou demais, vocês entenderam, né? O porquê do concentrado. Bacana. Agora vamos ver. Existem dois tipos, como eu falei para vocês. Entendido o porquê dele ser concentrado e essa diferença entre difuso e concentrado, a gente vai ver aqui como funciona. Primeiro, nós temos o controle concentrado concreto de constitucionalidade. O que é isso? Ele é o seguinte: esse órgão vai exercer, o STF, o TJ, vai exercer o controle de constitucionalidade dentro de um caso concreto. Como assim? Olha a nomenclatura salvando. Primeiro, vamos entender. São dois tipos de ações, tá? Que podem mover esse tipo de controle, que podem ser propostas perante o STF ou os TJs, que é a ADI interventiva ou a ADPF. A gente viu, ou melhor, quem conseguiu ver, né, nos vídeos do YouTube, posso dar até uma repaginada, que a gente tem esses dois tipos de ação, né? A ADI interventiva e a ADPF. A ADI interventiva, ela pede que o Poder Judiciário, além de decidir, intervenha de alguma forma naquele caso concreto. Enquanto que a ADPF, ela é ali de última instância. Por quê? Porque de todas as ações constitucionais, ela é a mais, como eu posso dizer, a mais resguardada, a mais quietinha, porque ela só vai ser utilizada em último caso. Não sei se o professor fez essa didática com vocês, falei até no dia de passado sobre fazer como se fosse um campo de futebol. No gol você tem a Constituição, o goleiro é a DPF, os zagueiros vão sendo as ADCs, as ADOs, as ADIs, ou seja, ela ali está guardando a Constituição. A DPF é o goleiro que vai tentar impedir que seja violado um preceito fundamental, um direito, uma garantia fundamental. E aí, nesse caso, ela é exercida aqui em casos concretos. Ela é muito visível em casos concretos, por isso que são as ações que podem ser movidas perante o STF e o STJ. Simplificando, só essas duas aqui que vão ser jogadas aqui, entendeu? No caso concreto, tá bom? Mas por que concreto? Porque a partir da decisão do STF ou do TJ, a eficácia dessa decisão, a gente também olha para a eficácia, vai ser entre as partes, como a gente já viu aqui, e ex nunc, ela não volta. Vamos entender isso melhor. Olha a nomenclatura salvando. Como é controle concentrado, tá certo, STF, TJ. Até aí tudo bem. Mas ele é concreto. Ou seja, eu estou olhando para o caso concreto. Eu estou levando em consideração as partes e também aquela demanda. Ah, entendi. Então eu estou analisando concretamente tudo. Eu estou analisando o que aconteceu, o que não aconteceu, o que cada parte fez ou deixou de fazer. Estou analisando todos os pormenores. Eu não estou olhando a norma em abstrato, eu estou olhando o caso em concreto. Tudo que está acontecendo. Eu só estou olhando para o chão. Eu não estou com a cabeça na lua, que a gente vai ver que é lua entre aspas.
que a gente vai ver que é no abstrato. Então, a eficácia dessa decisão vai ser entre as partes, vai vincular aquelas duas partes do processo, e ex nunc. Então, nunca vou voltar. Eu não volto, não. Não volto o quê? A norma. Aquela lei, aquele ato normativo que está sendo declarado constitucional. Ó, gente, estou vendo aqui que são 11 horas. Eu vou liberar a frequência para quem precisar aí, ou quem... Mas eu vou continuar mais um pouquinho, porque eu preciso realmente terminar essa matéria, que é um pouco extensa, e no próximo final de semana a gente vai fazer uma revisão. Mas relaxa que acho que uma meia horazinha a gente resolve aqui tudo. Deixa eu só jogar a presença para vocês, que eu sei como é sábado, às vezes a gente tem muito o que fazer a fazer isso. Mas isso aqui é a frequência, tá? Fiquem tranquilos para ir ou não. Deixa eu só botar aqui. Então é isso aí, ó. Tá aí a frequência. Deixa eu ver. Veja se tá dando para entrar, se tá tudo bonitinho. Então vamos continuar. Aí eu tenho, por exemplo, concentrado concreto. Tá dando para entender aqui, né? Olha aqui o detalhe. Leve em consideração a norma e o caso concreto. Então eu vou olhar o caso concreto e vou olhar a norma. E eu vou ver a aplicabilidade disso e a partir disso proferir minha decisão. Aí essa decisão vai ter esse tipo de eficácia aqui, ó. Entre as partes e ex nunc. Eu não vou retroagir os efeitos da norma. Eu não vou desfazer aquela norma. Eu não vou declarar inconstitucional nem nada. A partir daquele momento, não. Mas a partir dessa decisão em diante, aquela norma vai ser inconstitucional. Tá dando para entender? Tudo certo? Enfim. Se não der, podem interromper. Joguem aqui mensagem no chat, levanta a mãozinha, que eu estou à disposição de vocês. Agora vamos para o outro. Se eu tenho concreto, eu tenho abstrato. Tá bom? Controle concentrado abstrato de constitucionalidade. É basicamente um pouco do contrário do que a gente acabou de ver. Como assim? Enquanto que no controle concentrado concreto de constitucionalidade, eu estou olhando para o caso concreto, eu estou comparando a norma e o caso que eu tenho em mãos. No controle abstrato, eu não vou fazer isso. Eu vou olhar apenas a norma, vou olhar apenas as questões, as teses jurídicas levantadas. A lei é constitucional ou não? A norma é constitucional ou não? Ela está violando a CF? Eu não estou mais olhando para o Joãozinho e para a Mariazinha que estão ali naquele processo. Não estou olhando para as partes. Eu estou olhando para o todo, para a norma e para o ordenamento jurídico, de forma abstrata, de forma em tese. Entenderam? Então, nesse sentido, uma ação compatível, por exemplo, é a ADI genérica, a famosa ação direta de inconstitucionalidade, que é movida perante esses órgãos. E aí eu vou olhar, vamos declarar essa lei inconstitucional? Vamos? Pois vamos lá, vamos olhar a norma, papá. Só a norma. Eu não estou olhando para o caso concreto. Eu não estou olhando para as partes daquele processo, não estou olhando para aquilo, estou olhando para o todo. Não é à toa que a eficácia dessa decisão leva o nome de erga omnes e ex tunc, retroage os efeitos da norma. E o que isso quer dizer? O erga omnes é o contra todos, né, em face de todos, tá? Que vai afetar todo o ordenamento jurídico, vai vincular os outros órgãos do Poder Judiciário, que vão estar lá embaixo e vão olhar. Caramba, o STF decidiu assim, vou ter que seguir. Ou se não, né, os outros municípios, eles vão olhar, as outras comarcas, no caso, vão olhar, opa, o meu TJ decidiu isso, vou seguir. É essa a questão, entendeu? Vai vincular todo mundo. Então, se foi pelo STF federal, todo mundo do Poder Judiciário, TJ, todo mundo ali, né, das comarcas ali dos municípios e etc. Então, essa que é a visão. E o ex tunc é que, nesse caso, eu vou sim desfazer a norma até a sua data de promulgação, tá certo? Deu para entender aqui o controle concreto, deu para entender controle concentrado, concreto e abstrato, tranquilo? Porque se deu, só temos a melhorar. Bom, tranquilo, beleza. Então a gente já deve estar se caminhando aqui para o final. Ó, aí poucos slides. A gente falar o seguinte, que agora a gente vai olhar a forma ou modo de controle. Uma dica interessante para vocês pegarem classificação é vocês olharem essas interseções que nós temos, certo? Como assim? A gente já viu quanto à natureza do órgão, quanto ao momento, e agora a gente também está vendo a questão da forma, o modo. Se é por via incidental ou se vocês vão ver ali se é por via direta. A via incidental, também chamada de via de defesa, indireta ou via de exceção, esse é um mecanismo que vai permitir essa análise da Constituição dentro de um caso concreto. Eu estou olhando para o caso concreto diretamente. Eu não estou me elevando a uma questão constitucional. Como assim? Eu vou realmente... É o que a gente acabou de ver, gente. É como se fosse, por exemplo, o controle de constitucionalidade concreta. Eu estou olhando para a norma, né, para a Constituição e para o caso concreto, como vocês podem ver o nosso camaradinho aqui. Ele está olhando para a Constituição e para o caso concreto. É uma via incidental.
né? Que é um incidente dentro do caso. Incidental é sempre uma coisa que vem ali no meio de algo, né? Incidente, tá? E aí você vem e tem esse caso concreto, essa constituição, você fica olhando e tal. Isso é por via incidental, que é muito comum em casos de controle concreto de constitucionalidade. Bacana? E, em contrapartida, por via de ação direta. Por via de ação direta é que eu vou olhar diretamente para a norma e para a Constituição. Como assim? Eu não vou olhar somente para o caso concreto, ou melhor, eu nem olho direito para o caso concreto. O objeto principal da minha análise vai ser a lei ou o ato normativo e a Constituição. E aí eu vou olhar diretamente, eu vou pegar, vou botar aqui um de frente para o outro. Ó a Constituição, ó, vamos ver aqui, quem é que está mais certo, quem é que está... Eu vou ficar comparando diretamente. Eu não estou pegando os dois e vamos ver aqui dentro do caso concreto. Não, eu estou pegando os dois e vamos ver um de frente para o outro. Quem realmente está certo aqui? Isso é ação direta, via de ação direta. Exemplo, controle concreto de constitucionalidade. Agora que eu me toquei, que eu estava falando de controle concreto aqui na via incidental. Vamos refazer isso rapidinho, gente. Eu falei aqui, ó. É por conta da aceleração aqui, que é natural minha. Mas, ó, via incidental, eu disse aqui para vocês que é Constituição e caso concreto. Então, não, então realmente tá certo. É realmente no caso concreto. Aqui é no controle abstrato, faz sentido, né? Desculpa, gente. Então, aqui, quando a gente fala de ação direta, é no controle abstrato de constitucionalidade. Deixa, passou não? Pronto. Controle, quando é ação direta, é o controle abstrato de constitucionalidade. Para fins didáticos, vamos fazer o seguinte. Tá aqui a Constituição. Ainda bem que eu deixo ela sempre aqui. E tá aqui uma lei, um ato normativo aí qualquer, tá bom? Peguei aqui os dois, bacana. Aí, se eu estou por via de ação incidental, digamos que aqui embaixo, aqui na minha mesa, tem uma galera aqui brigando, tá bom? Tem dois caras aqui brigando as partes do processo. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a Constituição e o ato, a lei normativa, e vou trazer para dentro desse caso, ó. Vou botar aqui neles dois e vou ficar olhando. Tá certo. Quem é que tá certo, quem tá errado? Isso é ação incidental. Indo para dentro do caso concreto, que é o exemplo do controle de constitucionalidade concreto. Bacana. Por via de ação direta, é o contrário. Ao invés de eu ter aqui, na minha visão, na minha decisão, as partes do processo, eu vou diretamente colocar a Constituição em comparativa com o meu ato ou lei normativa que eu quero analisar. Entendeu? Então é diretamente um com o outro. Isso é feito pelo controle abstrato, por exemplo, de constitucionalidade, controle concentrado abstrato de constitucionalidade. Porque, como a gente acabou de ver, ele leva em consideração a norma, né? O elemento jurídico. E aí está aqui a comparativa, Constituição, lei, ato normativo. Então você vai ver, opa, peraí, eu vou ler aqui. Eu não vou olhar, eu vou ler aqui a Constituição e o ato normativo, fazer hermenêutica, fazer interpretação para calibrar ali dentro do caso, para depois poder aplicar isso ao caso concreto. Mas o principal é que isso é feito mais em abstrato, tá bom? Gente, deu para entender isso aqui? De verdade mesmo, é muito importante, muito mesmo. É a técnica jurídica de fato aqui sendo trabalhada. Se não tiver dado, não tem problema, a gente continua. Bacana, tudo em paz. Vocês estão calados, não sei se é para terminar logo ou se é porque vocês estão sem dúvida. Tô de olho, hein? Próximo final de semana já é de revisão, super importante. Bom, dada a inércia de vocês, vou considerar que tá todo mundo tranquilo. E a gente tem aqui um quadro esquematizado, né? Esse aqui é do professor Pedro Lenza, tá? Fazer aqui referência, que não é meu, obviamente. Do professor Pedro Lenza, mas eu quero que vocês, quando vocês forem ver isso aqui em casa e tudo mais, se atentem mais a esse primeiro tópico aqui, ó, que vai tratar do prévio e preventivo e tudo que a gente discutiu. Mas também tem como vocês verem aqui, ó, outras coisas, tá bom? Que é o repressivo, o posterior. Esse prévio e preventivo é aquele que a gente viu, do veto, do parlamentar, da CCJ, exercer o controle preventivo, que vem antes da promulgação, e o posterior repressivo, tá? Só que eles mencionam de uma forma bem mais simplificada, com muitos exemplos e tudo mais, mas se atentem bastante aí a esse quadro. Ele faz um fluxograma para a gente pegar melhor a ideia. Tá certo? Todo mundo bacana? Gente, nessa altura do campeonato, alguém tem alguma dúvida sobre qualquer coisa? Algo que a gente já viu desde o primeiro GED? Algo que vocês não estão entendendo muito bem sobre hoje? Ou está tudo bacana? Vou esperar aí um pouco da resposta de vocês, enquanto eu... não, já passei de frequência. Tranquilo, né? Beleza. Vocês estão quietos demais. É um pouco estranho. Mas enfim. Eu vou... acho que vamos encerrar o GED por aqui, mas vamos antes para a nossa conclusão, tá? Conclusãozinha.
Deixa eu passar aqui o slide no tempo dele. Não tá passando. Rapaz. Mas, enfim, gente, concluindo, é exatamente isso que a gente viu hoje, tá certo? É aquela questão que você tem, né? A gente já viu, ó, tá aqui. O controle de funcionalidade, ele passa momentos históricos aí, como a gente viu em momentos passados, no nosso ordenamento jurídico brasileiro. E ele se desenvolveu, né, de uma forma que hoje em dia a gente pode efetuar essa modalidade de controle de várias formas. Para isso, nós temos alguns parâmetros de controle, né, que é a Constituição Federal, a Constituição Estadual, dentro do com o seu respectivo órgão, federal, STF, estadual, os TJs, né, e que vão ter ali seu escopo de atuação. E a partir disso a gente também começa a ter algumas modalidades, algumas formas de atuar, que seguem algumas classificações quanto à natureza do órgão, o momento do exercício, a forma do exercício, tá certo? Dentre outras. E aí, a partir disso, a gente consegue concluir, né, que algumas decisões, né, a partir do controle de constitucionalidade, vão ter alguns tipos de eficácia, vão ter alguns tipos de teor, né, a serem seguidos, como é o exemplo da via difusa, que é sempre inter partes e ex tunc, né? Inter partes vinculando as partes do processo, e o ex tunc, ele desfaz a norma até a data da sua promulgação. E novamente eu pergunto, alguma dúvida? Gente, isso aqui é para tirar dúvida, tá? Porque o GED, vocês têm que entender uma coisa, o GED não é muito só para ficar aquela... Ah, vou só expor o conteúdo. Claro, quem tiver aqui, sem dúvida, quiser só rever o conteúdo, maravilhoso, bacana, tudo certo. Mas quem tiver alguma dúvida aí guardada, ou ainda não teve, vai ter só na hora de estudar, eu entendo, também sou assim, vai perguntando, tá certo? Anota, depois traz para cá, ou pode me perguntar ali, né, durante o dia. Enfim, tudo certo então. Eu sei como é, Xandre. Xandre, eu sei como é porque realmente quando a gente vai fazer as questões, a gente vai resolver, aí, putz, isso aqui eu já não entendi muito bem. Eu entendo demais como é, mas sempre perguntem lá no nosso grupo do WhatsApp, tá certo? Ou no meu privado, se vocês se sentirem mais confortáveis assim. Gente, avisos bem rápidos. Primeiro que, como eu disse, né, não tem sala, para quem foi que não estava. A gente vai ter 2 questionários de revisão, é o meu sonho. Eu acho que eu avisei isso no começo desse GED. A gente vai ter 2 questionários de revisão, espero. Mas pelo menos um vocês vão ter, isso é certeza. E próximo final de semana nós vamos ter o GED de revisão, que vai ser aquele mais longo, mais demorado. Se não me engano, vai ser eu e a Lohane, eu estou combinando aqui com ela, que a gente vai tratar sobre tudo. E é um GED basicamente tira dúvidas. A gente vai ter uma apresentação, expor algumas coisas, e vai ser tira dúvidas e resolução de questões, tá certo? Então não vai ser aquela coisa só expondo conteúdo, expondo conteúdo. Então vão estudando, tragam as dúvidas de vocês pra gente ir trabalhando, pra gente ir resolvendo, porque quarta-feira da próxima semana, dia 30, né? Passando essa da próxima, vocês vão ter a prova de vocês, tá certo? Então fiquem atentos, fiquem tranquilos. E outra, conteúdo, salvo engano, é sempre até a última aula do professor, tá bom? Sempre até a última aula que ele parou ali, então a gente vai trabalhar tudo isso com vocês. Bacana? Gente, no mais é isso, tá? Frasinha de desfecho aqui do dia de hoje, se não tiver nenhuma dúvida, né? Simone de... Sou tão ruim com francês. É isso aí. Simone de Beauvoir. Querer ser livre é também querer livres os outros, né? Frase bonita, frase interessantíssima dessa filósofa francesa. Bom, gente, eu vou me despedindo por aqui. Galera da gravação, paciência, muito obrigado pela paciência e pela consideração de vocês. Eu encerro por aqui.